projeto onde conforto, segurança e tecnologia viram um ecossistema. São 1.500 metros quadrados de área de terreno e 1.144 metros quadrados de área construída. E nesse imóvel você vai ter tudo que uma casa de altíssimo luxo precisa ter. Conforto, sofisticação, tecnologia, um projeto encantador e, além de tudo, extremamente ecológico. Estão preparados? E as definições de imóveis de luxo foram atualizadas. E pessoal, hoje vocês vão conhecer comigo uma casa, uma verdadeira mansão aqui no Tamboré 1. E olha, se preparem porque esse tour vai ser super especial. Afinal de contas, estamos falando em uma mansão que está muito bem localizada dentro do condomínio. E aqui você tem vários atrativos. Um deles é que ela possui 1.500 metros quadrados de área de terreno, então você tem um espaço externo maravilhoso. E além disso, você tem 1.144 metros quadrados de área construída. E como a gente sempre começa nosso tour pela fachada, aqui não poderia ser diferente. E olha pessoal, essa fachada, apesar de ser uma fachada super sóbria, você percebe que ela tem alguns elementos de destaques aqui na parte frontal dela. Ela não deixa de ser uma fachada imponente. Afinal de contas, a gente tem uma fachada super larga logo aqui na entrada da casa. Inclusive, a gente tem o porte cocher, que isso daqui se torna algo super usual para o dia a dia, até porque os carros do dia a dia e até mesmo se você for fazer eventos aqui na casa, você tem a comodidade de ter essa área de mobilidade aqui na parte frontal. Além disso, a casa possui pelo menos 4 vagas de garagem coberta, além de 4 vagas descobertas. E aqui pessoal, se vocês perceberem o desenho arquitetônico dessa casa, você percebe que a fachada é realmente super sóbria. Porém, aqui a gente tem elementos em madeira na parte frontal dessa casa e vocês vão entender que madeira nesse imóvel é um dos elementos mais presentes na decoração e até mesmo na parte de construção dela. Afinal de contas, essa casa ela é extremamente ecológica. Para você ter ideia, aqui você tem gerador, você tem sistema de energia fotovoltaica, além de você ter uma cisterna com 6.000 litros de água. E pessoal, vou levar vocês para conhecerem a parte interna aqui da casa e dar uma olhada que incrível que é. Só vou fechar a porta aqui por conta do vento que nós temos, mas essa casa, apesar de ter uma área construída considerável, bem grande para te falar bem a verdade, é uma casa que ela foi muito bem executada. Aqui na entrada, por exemplo, nós temos o escritório. Vocês vão perceber que esse escritório ficou muito bem executado e aqui é um escritório onde a gente tem um excelente tamanho de espaço. Temos climatização, então a gente tem climatização em toda a casa. E pessoal, a casa ela vai ser entregue mobiliada e decorada. E dá uma olhada no design dos móveis que a gente tem aqui, a qualidade da marcenaria também. E uma coisa que me chama a atenção é que esse escritório ele foi muito bem localizado dentro do projeto do imóvel. Afinal de contas, ele fica totalmente fora da área social, então você acaba tendo uma estação de trabalho muito bem posicionada e além disso, caso você receba clientes dentro do teu imóvel, você não precisa adentrar com ele dentro da casa. Basicamente, ele entra, já tem acesso aqui ao escritório. Seguindo o nosso tour, a gente vai ter ao lado lavabo
E aqui a gente tem acesso ao pavimento superior, além de acesso ao elevador. O elevador ele dá acesso aos 3 pavimentos da casa, mas isso eu vou mostrar mais para frente para vocês. Até porque, pessoal, essa casa ela reúne vários ambientes muito gostosos e muito bem projetados. Aqui, por exemplo, a gente tem o cartão de visitas da casa. E olha que detalhe magnífico. A gente tem aqui, ó, living principal com pé direito elevado. Inclusive, essa elevação do pé direito ficou super bacana, porque a gente tem uma iluminação natural magnífica, além de uma vista super privilegiada. E eu quero que vocês prestem atenção também nos detalhes do mobiliário desse ambiente. Olha como ficou charmoso, ficou um ambiente elegante. Imagina você recebendo seus convidados e você também podendo viver dentro desse ambiente. Um outro detalhe que tem que destacar é que lembra que eu comentei com vocês que a casa ela é repleta de madeira? Aqui vocês já percebem isso. Ó. Se vocês repararem no teto aqui desse living, a gente tem madeira enripada e aqui ó, também no hall principal e no living a gente tem também madeira ripada. E pessoal, dá uma olhada que ambiente gostoso. Diegão, mostra daqui para o pessoal. Olha que interessante que ficou esse ambiente. É realmente um cartão de visitas maravilhoso e eu acredito que aqui eles realmente foram muito cirúrgicos em toda a decoração que eles fizeram. Um outro detalhe super importante é que a casa, como eu já disse para vocês, é uma casa que ela é totalmente envolvida com tecnologia. Aqui, por exemplo, ó, a gente tem cortina automatizada, ou seja, por mais que você tenha o pé direito elevado, você não tem problema com a abertura e com o fechamento da cortina. E o bacana também é que com essa cortina fechada, claro, essa casa por si só, ela já é uma casa privativa. Mas caso você queira ter algo ainda mais privativo, você tem a possibilidade de ter o fechamento aqui da cortina. E pessoal, vocês vão perceber também que essa casa ela é rica nos detalhes de iluminação. Agora que a gente está fechando aqui a cortina, quero que vocês reparem no quão harmônico e quão aconchegante fica o ambiente assim que essa casa tem as luzes mais evidentes. Aqui em cima também, ó, se vocês separarem, a gente também tem todo um trabalho enripado. Ou seja, vocês vão perceber que todos os ambientes dessa casa, sem exceção, eles pensaram nos mínimos detalhes. Vou abrir aqui para vocês verem a abertura e a gente vai seguir nosso tour. Essa casa ela é dividida por 3 ambientes. A gente tem por 3 pavimentos. A gente tem esse pavimento que seria o pavimento principal da casa, ou seja, seria no mesmo patamar da rua. Você vê que aqui fora a gente tem um super deck com mais de 400 metros quadrados, que depois eu vou mostrar para vocês. Mas antes disso, eu quero mostrar aqui para vocês o quão bacana ficou a disposição aqui do imóvel. Para vocês terem ideia, essa parte aqui do pavimento principal, a gente tem um living, que seria um ambiente para você recepcionar seus convidados, até mesmo para você fazer algumas reuniões aqui com seus convidados. Mas aqui do lado, ó, a gente tem uma super sala de jantar. E pessoal, dá uma olhada no quanto foi detalhado aqui. A gente tem uma mesa que é uma mesa super especial, inclusive uma coisa que vale destacar, que essa mesa você tem um número considerável aqui de cadeiras para você fazer um jantar realmente super confortável. E o que eu achei bacana é que eles elevaram todo esse pavimento principal da casa, ou seja, dá uma olhada na vista que você tem aqui da sala de jantar. Então essa sala de jantar ficou muito bacana, tanto para você receber seus convidados, para você realmente receber seus amigos, mas caso você queira utilizar ela para o dia a dia, também ficou super charmosa. Afinal de contas, aqui a gente tem o privilégio de ter uma vista realmente muito bonita. Além disso, ó, você consegue perceber que foi tudo pensado nos mínimos detalhes.
Dá uma olhada nesses pendentes, como ficaram maravilhosos. O trabalho de marcenaria aqui também ficou incrível. Inclusive, aqui nesse painel de madeira, eles também colocaram, ó, toda a parte de cristaleira. Ou seja, apesar de ser um móvel útil, ele também acaba sendo um móvel decorativo. E olha isso aqui, pessoal. Além da área interna, você tem essa varanda, que inclusive ela se torna até uma extensão da sua sala de jantar. Então, além da climatização por ar-condicionado, você também tem essa varanda onde você pode deixar as portas abertas e ter uma ventilação natural muito bacana. E olha a vista, que bacana que é dessa casa. Vocês vão se surpreender com toda a área externa dela. Eles fizeram aqui um trabalho de madeira com os decks que ficou realmente muito diferente de tudo que a gente vê nos imóveis de alto padrão. Aqui também uma coisa que ficou muito bacana é que eles colocaram esse pergolado de madeira com esses vidros temperados. E um detalhe que o proprietário me passou, que esses vidros e esse pergolado, você tem a possibilidade inclusive de andar em cima dele, porque ele tem uma alta resistência. É claro, você não vai ficar andando em cima dele, mas para você fazer uma manutenção, você tem essa facilidade de fazer a limpeza e também você tem a facilidade de fazer a locomoção, porque ele é totalmente resistente. Agora, seguindo aqui na parte interna, a gente tem sala de jantar e do lado nós vamos ter a cozinha do imóvel. E olha, a cozinha aqui também ficou muito bacana. Primeiro, vocês vão perceber que aqui a gente tem os detalhes da marcenaria em cores naturais de madeira e dá uma olhada no tamanho da área de cozinha que a gente tem aqui. A gente já mostrou vários imóveis aqui para vocês e vocês sabem que casas maiores geralmente têm cozinhas reduzidas, viram na verdade áreas operacionais. E aqui nessa cozinha eles não economizaram espaço e não economizaram em nada. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Então a gente tem os refrigeradores, temos o forno, temos o micro-ondas, temos aqui a máquina de lavar, fogão, coifa da Cuisinart. E uma coisa que é legal também dessa cozinha, pessoal, que eles também fizeram privilegiada com uma vista aqui para a parte externa do imóvel. A gente está com as cortinas, eu estou sem o controle aqui, mas você tem uma vista em todos os ambientes aqui do pavimento principal. Legal que o Diego já achou o controle e vocês vão conseguir realmente ver como é estar aqui nesse imóvel. E olha que legal. Aqui a gente tem as cortinas automatizadas. E também você tem uma extensão de varanda. Pessoal, é uma casa diferente, é uma casa que eu estava ansioso para gravar aqui para vocês, inclusive é a primeira casa que a gente grava em 2026 aqui no Brasil. E olha a área externa que a gente tem aqui, pessoal. A casa por si só, a parte interna dela é muito confortável. Você tem basicamente uma casa totalmente ecológica, afinal de contas você tem água de reuso, energia fotovoltaica, mas eu acho que a grande cereja do bolo é realmente você ter toda essa área externa para você aproveitar com sua família. Agora, a gente vai seguir aqui nosso tour. Até aqui, ó, na cozinha a gente tem ar-condicionado. Temos aqui uma boa área de despensa. E aqui a gente tem uma área de depósito e aqui acesso à área de serviço da casa. Depois eu vou descer lá para vocês e aí vocês vão conseguir perceber o porquê que a gente tem essa escada aqui. Mas toda a área operacional você basicamente controla aqui vindo da cozinha. E é bacana ter isso daí porque toda a área de serviço ela fica totalmente independente do restante do imóvel. Diego, vamos para os quartos ou área externa? Quartos, né? Vou mostrar para vocês os dormitórios. Aqui a gente tem 5 suítes muito bem espaçosas. Inclusive, pessoal,
a gente tem aqui, ó, assim que a gente chega da casa, a gente tem a entrada principal, mas a gente tem também aqui, ó, entrada pela garagem, ou seja, você pega um dia de chuva, tá com compras, você já tem a mobilidade de entrar aqui pela garagem, isso é muito importante. Aqui você tem acesso à parte inferior ou superior, tanto pelo elevador, mas também pelas escadas. A gente vai subir, eu vou mostrar agora para vocês os dormitórios da casa. E aqui em cima a gente tem também um espaço que ficou magnífico. E eu vou começar a nossa tour aqui no pavimento superior por esse espaço. Eu sei que hoje está cada vez mais usual a gente ter uma experiência de áudio e vídeo realmente incrível. E uma casa como essa não poderia deixar de ter um cinema. E pessoal, dá uma olhada que cinema incrível que a gente tem aqui. Eles colocaram 6 poltronas, mas caso você queira ampliar, você tem a possibilidade de colocar mais poltronas. Uma coisa que é legal frisar, essas poltronas elas são diferenciadas, ó. Se você perceber, cabem até 2 pessoas aqui em cada poltrona, então você tem aqui um ambiente para pelo menos 12 lugares, mas você pode fazer ampliação. Mas eu quero mostrar e frisar para vocês o quanto esse cinema ficou incrível. A acústica aqui é impecável, é muito, mas muito bacana mesmo. A gente tem ar-condicionado, tem 2 ar-condicionados centrais. Temos aqui em cima, ó, o teto todo revestido em madeira também. E olha aqui o que é interessante. Aqui, ó, vocês lembram dos brises de alumínio que a gente tem lá no living? Caso você queira você consegue abrir e tornar esse cinema uma sala de TV e ter o privilégio de assistir sua TV, seu telão, e além disso você ter a vista aqui para a parte externa da casa. Caso você não queira ter a vista e transformar isso, deixar como um cinema, você simplesmente fecha aqui, vai ter uma acústica incrível e também vai ter realmente aquela sensação de estar no cinema. Afinal de contas, você tem uma iluminação e inclusive cinema é legal você assistir com tudo apagado e ter o telão aqui como a iluminação principal do ambiente. Mas olha que legal, pessoal. Aqui a gente tem, ó, os balizadores. Então você tem um sistema luminotécnico que ficou realmente muito charmoso. Esse ambiente aqui realmente é um ambiente que ficou muito gostoso e acredito eu que principalmente por estar na área íntima do imóvel, vai ser um dos ambientes mais utilizados pelos moradores aqui da casa. E aí, seguindo aqui nosso roteiro, a gente tem uma suíte. Essa suíte, inclusive, na verdade não só essa, tá? Todas me chamaram muita atenção pelo tamanho. Você percebe que aqui, por exemplo, é uma suíte intermediária, mas a gente tem um excelente tamanho de área. Então você vê que você tem aqui, ó, uma cama super confortável de casal, ar-condicionado e ainda você tem um amplo espaço de locomoção. Então essa casa aqui, pessoal, ela foi muito bem pensada em relação à planta dela. Você vai perceber que todos os ambientes foram muito bem definidos e em todos você não tem nenhum tipo de escassez de área. Aqui, ó, a gente tem um closet e olha, por ser um closet intermediário, de uma suíte intermediária, você tem um tamanho super interessante. Além disso, a gente vai ter banheiro. Aqui a gente tem todas as bancadas em lâmina ultra compacta. E dá uma olhada, pessoal. Olha o tamanho de box que a gente tem aqui. E um detalhe, o piso do banheiro ele é aquecido, ou seja, todo o piso aqui do banheiro você tem um sistema de aquecimento. É bem legal a gente frisar isso, porque aqui em Alphaville eu falo que quando tem frio é realmente um frio que realmente é muito frio, pessoal. É muito gelado. Então esse tipo de equipamento dentro de uma casa como essa faz diferença. Aqui do lado a gente tem copa de apoio, tem até o espaço para você colocar o frigobar aqui, tem a copinha. Então se você quiser
colocar um micro-ondas, uma pipoqueira, até porque a gente tem um cinema aqui do lado. E aí, aqui a gente vai ter os restantes da suíte. Aqui, ó, a gente tem o tablet central, onde você controla toda a casa. Então, você consegue chegar aqui e controlar toda a parte de iluminação, se quiser ligar ar-condicionado, enfim. Toda a parte de automação, você tem 2 tablets desse, além de você conseguir parear tudo no celular. Mas você tem um aqui no pavimento superior e tem outro no pavimento inferior. Como eu disse, você também consegue caracterizar no seu celular. Aqui é o acesso do elevador. Isso eu acho muito legal, pessoal, porque hoje o elevador, ele em imóveis de luxo, ele deixou de ser luxo. Ele acaba sendo um item que tem que ter. E é muito legal quando você tem um elevador que ele transporta você para todos os pavimentos da casa. A gente tem algumas casas que tem elevador, porém ele é parcial, ou seja, ele não chega em todos os pavimentos. Nessa casa, você tem ele chegando em todos os pavimentos do imóvel. Aqui a gente tem o segundo dormitório. Vocês vão perceber que também tem uma área territorial muito bacana, você tem bastante espaço, tem ar-condicionado, as persianas são todas automatizadas também. E dá uma olhada, o Diego está mostrando para vocês de outra perspectiva e vocês percebem que a gente tem uma boa área de movimentação. Aqui a gente vai ter o banheiro. O banheiro segue o mesmo padrão de acabamento do último banheiro que a gente mostrou, inclusive tem o sistema de aquecimento no piso também. Mas uma coisa que eu acho muito bacana dessa casa é que todas as áreas de box, toda a área de banho, você tem uma área muito privilegiada em relação ao espaço. Mostrei a primeira para vocês. Vocês perceberam que eu entro e saio com todo o conforto. Diego tá até filmando aí para vocês e não tem aquele problema de eu ter que sair do banheiro para ele filmar. Então você percebe que aqui os banheiros foram muito privilegiados em relação aos tamanhos. A gente tem um nicho, temos também ó, a iluminação indireta, que eu acho muito bacana. Eles também colocaram aqui ó, nos espelhos. E vocês percebem, pessoal, a casa ela possui 5 suítes, mas todas as suítes são muito bem feitas, muito bem executadas. Aqui ó, a gente tem toda a área íntima, revestimento em papel de parede, então isso também é super legal. As portas também, você tem ó, batentes com amortecedores. Aqui a gente está no terceiro dormitório. Você percebe que até nesse terceiro dormitório, que é um dormitório também intermediário, a gente tem uma excelente área de tamanho de quarto. E nesse aqui, ó, a gente vai ter também um closet muito espaçoso. Afinal de contas, a gente está em uma suíte intermediária. Essa daqui não é a suíte principal. E olha o tamanho de closet que a gente tem aqui nesse quarto. E aí do lado, a gente vai ter o banheiro. O banheiro segue a mesma linha de característica. Mas, Diego, me surpreende muito a gente ter todos os banheiros muito bem espaçosos. Pessoal, dá uma olhada. Além disso, ó, todos você possuem box até o teto. As duchas também são super diferenciadas. E aqui, ó, é impressionante. Você tem uma área de movimentação na área de banho muito grande, principalmente em comparação com outras casas. Isso porque a gente nem tá na suíte principal, viu, pessoal? Até porque eu vou mostrar agora para vocês mais uma suíte, e não é a suíte principal, é uma suíte intermediária também, e essa, na minha opinião, das intermediárias é a mais privilegiada. Primeiro, vocês percebem que a gente tem um layout aqui muito bem aproveitado. Afinal de contas, a gente entra, tem toda essa área aqui de closet, inclusive eles colocaram um closet aqui desse lado, porém a gente tem um tamanho bem largo aqui de corredor, e caso vocês queiram, vocês conseguem ampliar esse closet, até porque a gente tem toda essa parede como área de mobiliário. Além disso, a área íntima aqui, a área de dormitório propriamente falando, ficou maravilhosa. A gente tem ar-condicionado, temos também o painel de TV, mas é claro, pessoal, uma vista é uma vista. E nessa suíte, apesar de não ser a suíte principal, você tem um quarto super amplo e dá uma olhada na vista que a pessoa que morar aqui vai ter nesse quarto. É realmente
maravilhosa. E olha, você está aqui basicamente no topo do condomínio, pelo menos aqui nessa área você está no topo, então você está acima de todos, você tem vista para o todo. E aqui o Tamboré 1, ele é muito bacana porque é um condomínio que ele fica próximo a São Paulo, porém é um condomínio onde você ainda tem conexão com a natureza. Se você perceber aqui no fundo, ó, a gente tem toda essa mata em volta ao condomínio, onde você vai ter realmente um aspecto urbano, afinal de contas você está perto de tudo, porém você também tem conexão com a natureza. Voltando aqui para o quarto, essa área aqui ficou maravilhosa, mas é claro, a gente tem que mostrar o banheiro. E olha, apesar de a gente ter um quarto privilegiado em termos de tamanho e também de posição, afinal de contas você tem uma vista muito legal, aqui você também tem uma área de banho muito boa. Vou te falar, dificilmente a gente vai em casas onde todos os banheiros, sem exceção, você tem banheiros super confortáveis, super espaçosos. Pessoal, dá uma olhada, ó. Tudo bem que eu não sou tão parâmetro, mas aqui até uma pessoa maior que eu não vai ter nenhum tipo de problema em relação ao tamanho dos quartos e do banheiro. Agora eu vou te falar uma coisa, se os quartos intermediários são assim, já pensou como que é o quarto principal? E olha, se você não sabe, eu vou mostrar agora para vocês. Mas antes de mostrar, tem uma sacada aqui que eu acho que também é super interessante. A pessoa que comprar essa casa, caso ela queira e precise, ela ainda consegue fazer uma suíte presidencial. Imagina isso aqui, pessoal. Você coloca uma porta aqui. Essa é a porta de acesso para esses dois quartos, só que você junta eles. Ou seja, você pode fazer essa área aqui toda de closet e utilizar esse quarto como a área íntima do casal. E olha, esse quarto aqui ficou super charmoso também. Primeiro, decoração impecável. Dá uma olhada nos revestimentos, tudo em papel de parede. Os lustres aqui também ficaram super bacanas. A gente tem uma cama super confortável. Eles fizeram também, ó, essa poltrona em linho. Olha que legal, pessoal. Imagina, depois de um dia estressante, você tá aqui com sua esposa, com seu marido, com seu parceiro, e você tá aqui, ó, ou lendo, ou até mesmo só relaxando. E olha, uma coisa que vale muito a pena nesse quarto é a questão da vista que a gente tem, que eu já vou mostrar para vocês. O quarto, ele possui ar-condicionado, então você tem climatização exata aqui do ambiente. E aqui, ó, pessoal, a gente tem também uma vista super bacana para a área externa, voltada também para a área de natureza aqui do condomínio. E esse quarto principal, você tem um tamanho maior em comparação um com o outro. E dá uma olhada, olha que delícia, que gostoso que é esse dormitório, pessoal. É realmente uma casa muito bem pensada. E olha, Diego, acho que vai vir chuva, hein? O pessoal vai ver a transição de tudo nessa casa, hein? Dia, noite, chuva. Espero que não chova muito, porque eu tenho que completar esse vídeo. Mas, pessoal, aqui a gente tem closets. Os closets aqui, eles são super espaçosos. Então, a gente tem aqui um closet desse lado. Tem a continuação aqui do mobiliário desse lado. Então, a gente tem uma área de closet muito mais privilegiada em relação aos outros. Temos também um banheiro que, além de ser maior, você tem um banheiro que tem uma decoração incrível. Então, você tem a banheira de imersão aqui no centro, duas pias, além de uma área de ducha muito bacana também. Box até o teto. Temos sistema de aquecimento no chão do banheiro também. Então aqui vocês percebem que a suíte foi muito bem detalhada. E um detalhe, vocês devem estar se perguntando, Felt, mas não tem TV na suíte principal? Temos. Aqui a gente tem o flap com a TV retrátil. Ou seja, vamos ver até se eu consigo abrir aqui para vocês. Nesse dormitório, você ainda tem o privilégio de ter a TV com um controle e você não perde nenhuma vista aqui da casa. Agora a gente vai mostrar para vocês a área
social aqui do imóvel. E Diego, eu ia mostrar primeiro a área de serviço e também toda a parte da área gourmet, mas vamos mostrar primeiro ela como um todo, mostrar toda a área externa, até porque pode ser que chova. E aí depois eu mostro para vocês a área que pode ser utilizada como academia, área gourmet, enfim, todos os ambientes aqui da casa. Então a gente está voltando aqui propositalmente pelo living principal da casa, mas para vocês terem a ideia do quão incrível é a área externa desse imóvel. Aqui a gente tem mais de 400 metros quadrados de deck, isso mesmo. E Diego, se você puder mostrar lá do fundo, só para o pessoal ter ideia do espaço de terreno que a gente tem aqui. E olha, uma coisa que também é bacana, pessoal, a casa inteira conta com sistema de som integrado, tudo via aplicativo, ou seja, você consegue ligar todo o som da casa, tanto a parte interna quanto a parte externa, pelo tablet, e dá uma olhada no tamanho de terreno e do tamanho de área externa que a gente tem aqui. Aqui, na minha opinião, é um dos ambientes mais gostosos da casa. Afinal de contas, a gente está num patamar super alto. A gente tem uma vista aqui para a natureza. Temos caixa de som embutida em toda a área externa. Fire pit. Aqui eles fizeram, ó, basicamente esse lounge onde você consegue receber seus amigos, tomar um champanhe, tomar um vinho. Enfim, é um ambiente super gostoso que você consegue aproveitar também. E dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha o tamanho da área externa que a gente tem. Aqui vocês inclusive conseguem perceber todo o desenho arquitetônico da casa. Inclusive, agora que está chovendo, as luzes ficam mais evidentes, a casa fica ainda mais bonita. Aqui a gente tem a área de espreguiçadeira e uma piscina que, na minha opinião, foi muito bem projetada. Porque aqui, pessoal, bate o sol o dia inteiro. Essa casa aqui, ela é quase uma casa de esquina. Então, você basicamente tem o sol o dia inteiro posicionado aqui na área externa. Então, é uma casa onde você vai aproveitar da melhor maneira possível. A piscina, ela é aquecida com trocador de calor e um detalhe também, ela tem aqui, ó, borda infinita. Ela está desligada nesse momento, mas você tem a borda infinita. Então você imagina isso aqui, tudo ligado, tudo perfeito, você com seu sistema de som também ligado, recebendo seus amigos, e olha o tamanho de área que eles vão poder aproveitar dentro desse imóvel. Uma coisa que é legal também, ó, a gente tem toda uma área de gramado, apesar deles terem coberto, deles terem feito tudo isso aqui com deck de madeira, você tem uma área de gramado aqui super bacana. E na minha opinião, até vou pedir para o Diego colocar essa imagem de drone, na minha opinião, essa casa ficou ainda mais charmosa com essa característica de madeira que a gente tem aqui em todos os ambientes. Inclusive, pessoal, se vocês perceberem, não é comum a gente ter todo esse trabalho de deck de madeira em uma casa como essa. Afinal de contas, são 1.500 metros quadrados de terreno e ficou super charmoso, aconchegante, ficou muito gostoso estar nesse imóvel. E olha, eu sei que vocês viram toda a parte externa, vocês gostam de espaço, mas vocês também gostam de ter uma bela área gourmet. E aqui, ó, por exemplo, a gente começa a entrar na área social externa da casa. Então aqui a gente tem, ó, esse pergolado que eles também fizeram característico de madeira. Aqui uma coisa que eu achei bem legal é que você tem o pergolado de madeira e a gente tem iluminação natural nesse pergolado. Ou seja, nesse momento, por exemplo, está chovendo, a gente está aqui embaixo, está contemplando toda a natureza, inclusive vendo a beleza que é a chuva caindo nesse momento. Porém, a gente tem a comodidade de estar apreciando tudo isso aqui de baixo, sem nenhum tipo de chuva na nossa cabeça. E o que é legal, pessoal? É bom frisar isso porque geralmente o pessoal faz uma área gourmet fechada. E aqui você tem uma área gourmet parcialmente fechada. Então você tem muito contato com a área externa. Então aqui a gente tem a mesa de refeição.
E aqui a gente tem a área gourmet propriamente falando. E a área gourmet aqui também é completa. A gente tem chopeira, temos aqui ó, o fogão, e inclusive esse fogão aqui é bacana porque não é um fogão de indução. Temos churrasqueira a gás da Evol, a coifa também é tudo da Evol. Eles fizeram aqui, colocaram na verdade, máquina de lavar louça, e além disso a gente tem refrigerador aqui na parte externa também. Ou seja, você tem total infraestrutura para receber seus convidados e não precisar estar lá em cima, ou até mesmo você deixa aqui basicamente uma cozinha alternativa para você receber seus convidados da melhor maneira possível. Aqui do lado a gente tem entrada lateral de serviço, ou seja, chegou jardineiro, piscineiro, ou até mesmo se você quiser fazer uma festa ou reunir amigos e não queira que entre pela casa, você tem a possibilidade de entrar aqui pela lateral e já ter acesso a toda a área externa. Aqui do lado a gente vai ter um depósito, está fechado agora, e aqui a gente tem o dormitório de apoio. Então aqui a gente tem uma suíte que seria para os funcionários. Temos aqui toda a parte de marcenaria e aqui dentro a gente tem o banheiro dessa suíte. E pessoal, o que é interessante, ó, a gente tem... Vocês lembram que eu falei que aqui a gente tem sistema de energia fotovoltaica, temos também sistema de aquecimento solar, só que eles fizeram aqui uma coisa que eu achei bem interessante. Você também tem sistema de aquecimento a gás, ou seja, ele é híbrido. Então aqui vocês têm dois aquecedores a gás. E qual que é a função deles? A principal função deles é funcionar quando o solar não estiver funcionando. Vou dar um exemplo para vocês na prática. Vamos supor que esteja um dia muito frio. No sistema solar, quando você tem uma temperatura muito fria, a água demora um pouco mais de aquecer. Então o que eles fizeram? Para você não ter nenhum tipo de problema com o aquecimento da casa como um todo, eles fizeram esse sistema de aquecimento a gás híbrido. Ou seja, quando um não funciona, o outro potencializa para chegar na temperatura desejada da água. Aqui a gente tem a área de serviço do imóvel. E olha que legal, uma área de serviço bem ampla. Inclusive a gente tem aqui ó, a escada que eu tinha mostrado para vocês anteriormente. Seria essa escada, que você já sai de toda a área de serviço, já traz aqui, já faz a parte de lavanderia também. E o que eu achei legal é que como essa área de serviço ela fica próxima, ela fica próxima, porém ela não fica aparente à área gourmet. Eles fizeram aqui, ó, basicamente uma infraestrutura que caso você queira fazer uma cozinha, que seria uma cozinha secundária para suprir a infraestrutura lá da área gourmet, você tinha essa possibilidade. Por que eles fizeram isso? Porque essa casa é uma casa que ela é muito voltada para festas. E dependendo do seu ritmo de festas, tem muita gente que gosta de fazer festas grandes, você consegue fazer uma cozinha operacional aqui dentro também. Aqui a gente tem um banheiro. E aqui, pessoal, a gente tem alguns ambientes do imóvel que eu chamo que seriam ambientes coringa. Aqui, nossa, ainda bem que a gente gravou lá, hein, Diego? Aqui, ó, para vocês terem ideia, a gente tem os dois banheiros que eles fazem parte da infraestrutura aqui do gourmet. Então você tá aqui no banheiro, você tá no gourmet, precisa usar o banheiro, só descer aqui você já tem acesso aqui pros banheiros. E aqui do lado a gente tem uma sala de massagem. Ar-condicionado, você tem uma vista aqui muito bacana, super relaxante. E além disso, ó, nós vamos ter sauna seca aqui na parte social do imóvel. E olha essa vista, pessoal. Olha como é lindo o projeto dessa casa. Esse deck realmente deixou a casa ainda mais aconchegante. E eu falo que tem casas que elas são bonitas no sol, são bonitas em tempos mais frios,
são bonitas até mesmo na chuva. E essa casa é uma delas. Aqui do lado, a gente vai ter a escada que dá acesso aos pavimentos superiores. Inclusive temos o elevador aqui também. E aqui, pessoal, a gente tem um espaço coringa. Esse espaço, ele basicamente é um espaço que faz parte da área social também. E aqui, provavelmente, quem comprar vai fazer uma brinquedoteca, pode fazer uma academia, pode fazer um man cave, pode fazer uma extensão da área gourmet. Então aqui eles deixaram um ambiente coringa para quem for comprar utilizar da maneira que achar mais eficiente. Já está tudo pronto, tem sistema de som integrado, temos o ar-condicionado e aqui também, ó, eles fizeram um lavabo para você utilizar e fazer um ambiente que seja mais característico para a sua vida. Para finalizar, aqui a gente tem mais um depósito e uma área operacional da casa. Chegamos ao fim de mais um vídeo tour aqui no nosso canal. Aproveite, se inscreva agora mesmo e lembre-se, logo logo tem mais imóveis incríveis passando por aqui. Valeu, forte abraço e hoje eu me despeço com você, com essa imagem maravilhosa, esse finalzinho de tarde e essa chuva, contemplando ainda mais a beleza desse imóvel.